Eu não quero desrespeitar o regimento. Então eu pergunto ao senhor, eu posso fazer um discurso com a minha cara coberta aqui para o conjunto dos parlamentares desse plenário? É possível, presidente, que eu faça um discurso com a minha cara coberta enquanto falo? É contra o regimento eu fazer isso, presidente? Glauber, segundo a orientação aqui da equipe, isso é contra o regimento. Presidente, então eu pergunto, é contra o regimento subir à tribuna e fazer um discurso com a cara tapada, como deputado secreto? Mas não é contra o regimento, não é contra a Constituição, não é contra a legislação votar secretamente. Se um deputado cometeu um estupro, não é contra o regimento e contra a Constituição votar secretamente. Se um deputado foi pego em flagrante cometendo um homicídio, senhor presidente, não é contra o regimento que você tenha a necessidade de autorização do parlamento em relação àqueles casos de deputados que já estão respondendo ao orçamento secreto. Lembremos, eu não quero aqui pessoalizar, eu quero tratar do tema, eu quero tratar da discussão política, mas o fato é, tem 3 deputados federais do PL que estão respondendo no Supremo Tribunal Federal por conta de desvios relacionados ao orçamento secreto. O que acontece se essa matéria vier a ser aprovada? As ações desses parlamentares são trancadas. Elas não prosseguem, porque os seus respectivos advogados vão apresentar, então, ao Supremo Tribunal Federal uma petição solicitando que haja a verificação por parte da Câmara se esses processos devem prosseguir ou não. Deputados, que doideira é essa que está sendo votada aqui hoje? O que é isso que está sendo deliberado nesse plenário, nesse momento? Essa é a típica votação do deputado desavisado que não está prestando muita atenção. Quando chegar nas suas bases, vai sofrer e sofrer pesado a crítica dos seus eleitores se tiver colocado o dedo sim, no voto sim, nos 308 que são necessários para aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Eu confesso que fiquei abismado com as palavras que foram ditas pelo deputado Nicolas Ferreira. Eu até pedi o vídeo, porque eu falei, não, de repente não foi isso exatamente o que ele disse, então vou ver novamente. E aí assisti novamente, e ele diz basicamente o seguinte, abre aspas, se algum deputado cometer crime, ele vai pra cadeia sim, basta essa casa decidir que sim. É literal, foi exatamente o que ele disse no microfone. Então quer dizer que se a Câmara decidir que não, deputado Nicolas, que o estuprador, ele não deve ser responsabilizado, a decisão está tomada. Se um deputado que eventualmente tenha cometido um outro crime e que tenha sido pego, eu não estou falando de qualquer caso, eu estou falando de parlamentar que foi pego em flagrante, os deputados vão tomar a decisão então sobre esse caso. E essas investigações vão ficar todas elas trancadas. Olha, isso é um escárnio, como é um escárnio a nomeação de um deputado que está morando nos Estados Unidos, líder de uma bancada. Isso não é sério e a população brasileira não topa, não aceita e rejeita essa matéria. O povo brasileiro acordou com a seguinte notícia: Câmara dos Deputados impede o voto secreto. Consignado. Ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, a notícia vai ser o seguinte: o presidente Dilma Mota chama uma sessão e muda o voto de ontem. Isso não existe na história. Não existe. E a interpretação que Vossa Excelência colocou no artigo 118 está totalmente errada. A tendência de aproximação. Onde tem tendência de aproximação? Entre 2 conteúdos distintos: voto aberto e voto secreto. Tem tendência de aproximação? É claro que não. A interpretação de Vossa Excelência nesse artigo é totalmente equivocada. Por isso nós vamos recorrer. E a sociedade brasileira vai esperar o que desse Congresso? Votamos uma coisa agora e depois mudamos. Presidente, é voto aberto e não secreto. Presidente, orienta sim a retirada de pauta, entendendo a importância que é nessa casa discutir os
destaques. Nós votamos contra o voto secreto e queríamos votar também contra o foro dos presidentes nacionais de partidos. Por isso, nessa mudança na tramitação, nós votamos sim a retirada de pauta. Como orienta o PDT? Como orienta a Federação Pessoal Verde? Presidente, nossa federação orienta sim a retirada de pauta. Queria que o meu tempo de um minuto fosse reposto aí. O Brasil precisa olhar para essa carta para entender o que está acontecendo. Já é grave votar a PEC da blindagem que impede que parlamentares que cometem crimes sejam julgados normalmente pela justiça. Depende de autorização desse parlamento. Foi ontem, por decisão da maioria deste plenário, que é soberano segundo o regimento e segundo a Constituição, o voto secreto que foi trazido de novo por essa PEC de forma grave foi derrotado. O que se quer fazer hoje? Retomar algo que o plenário que é soberano já derrotou, presidente. Isso é imoral, isso é inconstitucional, isso é um escândalo que abre um precedente absurdo e desmoraliza esse parlamento. Desmoraliza Vossa Excelência. Nosso partido vai entrar na justiça contra a ilegalidade que está sendo cometida aqui. Eu vou recorrer, quero recorrer. Aceita os recursos. Quero recorrer à CCJ, senhor presidente. Aceita. E já anuncio que nós vamos também, no caso como esse, judicializar, porque está sendo ferido o artigo 60, parágrafo 5 da Constituição, que diz o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz parte diariamente. Presidente, Requer a retirada da PEC 3/2021 da pauta da presente sessão. Na verdade, esses que estão defendendo a presidência da casa tomaram de assalto a presidência da casa e impediram, inclusive, do presidente se sentar. Agora, como interessa na sua covardia, são covardes. Eles querem votar secreto. São covardes, não querem mostrar como votaram. E o que nós estamos vendo aqui hoje é um verdadeiro escândalo. É um desrespeito ao parlamento. Porque o parlamento ontem disse que não haveria que se ter voto secreto. E agora se inventa uma emenda aglutinativa, não se aglutina o que não existe. Porque saiu do texto o voto secreto por decisão desta casa. Mas se açoita o parlamento neste Brasil. Está se açoitando. É um escândalo. Um escândalo o que nós estamos vendo aqui no dia de hoje. E se tira o direito do parlamentar de destacar. O governo não se posiciona sobre o processo, mas isso é um... Presidente, não se trata de diferenciar destaque em votações separadas do DVS de destaque supressivo, que foi o argumento que Vossa Excelência utilizou para responder nossas questões de ordem. O que ocorre é que não há previsão regimental para a elaboração de emenda aglutinativa a partir de destaque, senhor presidente. E o regimento é claro, quando ele afirma que emenda aglutinativa é aquela que resulta da fusão de outras emendas ou destas com o texto. Eu digo isso, senhor presidente, e pergunto a Vossa Excelência, baseado em qual artigo do regimento que Vossa Excelência aceitou uma emenda aglutinativa baseada em destaque, já que o nosso regimento é explícito, dizendo que a emenda aglutinativa é a fusão de outras emendas. Inclusive, eu vou terminar com isso, nem vou usar meu tempo todo, presidente. Quando houve a absurda decisão de Eduardo Cunha de votar 2 vezes a PEC da maioridade penal, ferido de morte no meu entendimento da nossa democracia, nem ele fez o que o Vossa Excelência está fazendo. Lá atrás, o que foi feito foi usar a fusão de texto com emenda. Vossa Excelência está inovando, usando a fusão de destaques, algo que não está em absoluto previsto no nosso regimento. É um absurdo, senhor presidente. Com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, estamos abrindo um precedente gravíssimo. Não só porque no mérito estamos repetindo uma votação derrotada, mas porque também no procedimento Vossa Excelência está utilizando algo que não há nenhuma previsão regimental. Questão de ordem baseada na emenda constitucional 76 de 2013, no artigo 188, parágrafo 2º, inciso 5, resolução da Câmara dos Deputados 47 de 2013 e o artigo 240, parágrafo 1º. Todos eles tratam a respeito do voto secreto, dessa metodologia que foi abolida na Câmara de Deputados justamente em função de que ela não garante transparência ou acompanhamento do eleitorado a respeito de matérias que são fundamentais, sobretudo de matérias penais. Eu quero resgatar a motivação dessa resolução e dessa definição através de uma emenda constitucional ter sido aprovada pelo Congresso. Foi justamente depois de um deputado que havia sido condenado por peculato e formação de quadrilha, houve uma forte pressão e mobilização da sociedade brasileira. Foi em função disso que o Congresso Nacional decidiu rever a sua posição a respeito do voto secreto. Afinal de contas, isso fere os princípios da transparência, inclusive fere o voto do eleitorado que coloca os parlamentares aqui dentro para que possa saber quais são as suas posições, inclusive em temas penais. E no dia de ontem, durante a madrugada, foi possível, através de um destaque apresentado, retirar justamente esse ponto que é crucial para a sociedade brasileira e também para as resoluções e para a legislação que eu acabei de ler, que é a manutenção de que o voto seja aberto, transparente, submetido à opinião popular e submetido a, inclusive, questionamento e julgamento, sejam eles por parte da imprensa ou sejam eles por voto do eleitorado. Presidente, colocar um voto secreto novamente no Congresso Nacional significa ferir, inclusive, com uma expectativa que é óbvia sobre o que se faz aqui dentro. Afinal de contas, podem ter definições, podem ter julgamentos que não são somente, como os parlamentares ali estão alegando, um questionamento sobre um voto aqui no Congresso Nacional. Ou seja, o pessoal recorre ao Supremo porque não está satisfeito com uma forma que a população LGBT tem a sua legislação assegurada. Não, há decisões que dizem respeito a definições gravíssimas de crimes cometidos contra o erário, crimes cometidos contra a vida de outras pessoas, contra a dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, se o parlamentar foi pego no escândalo de corrupção, o que deve ser feito com ele? Deve ser protegido pela Câmara? Porque é isso, afinal de contas, o que significa o voto secreto. Se o parlamentar foi pego matando alguém, é justo que a Câmara defina se ele deve ser punido ou não? É óbvio que ele deve ser imediatamente responder pelos seus crimes. E a resolução que nós conquistamos na madrugada do dia de ontem, e que através de um tapetão, de uma emenda aglutinativa que é antirregimental e que é ilegal, vocês estão querendo retornar pro texto, garante o quê? A impunibilidade desses parlamentares, a garantia de que se pode cometer crimes sem que nada aconteça pelo mero fato de ser parlamentar. Então fica aqui registrada a nossa questão de ordem e a nossa denúncia desse tapetão.